Oséias capítulo 10, versículo 12. Oséias 10, 12. Que diz assim: semeia a retidão para si e colha fruto de lealdade, e faça sulcos no seu solo não arado. Socos no seu solo não arado. Pois a hora de buscar o Senhor até que Ele venha. Faça chover justiça sobre vocês. O tema hoje é tempo de buscar o Senhor. O pregador pode sentar, o pregador aqui, Oséias, ele, interessante, já que há mais de 3.000 anos atrás, Oséias já estava profetizando a vida do Senhor, né? Semear retidão para si, colha fruto de lealdade. Semear retidão para si, colherá fruto de lealdade. Faça, pois a hora de buscar o Senhor até que Ele venha. Faça chover justiça sobre vocês. A busca constante em Deus, ela gera sabedoria. O que é sabedoria? É temor ao Senhor. E como surge o temor ao Senhor? A busca em Deus. A busca em Deus, ela gera maturidade. A busca em Deus, ela abre os seus olhos. A busca em Deus, ela abre os seus olhos espirituais e abre os seus ouvidos espirituais. Quando eu estou buscando em Deus, o mundo que nós vivemos, você sabia que nós vivemos um mundo de treva? É a Bíblia que diz. Quando você lê em 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. Quando você lê a Bíblia e você entende a Bíblia, você vai entender que esse mundo é treva pura. E para você entender, você precisa ter um relacionamento com Deus. Já ouvi uma vez um testemunho de uma missionária, que ela estava na busca incessante no Senhor, e ela estava no jejum buscando, né? E Deus abriu os olhos dela para ela ver o que acontecia no mundo espiritual. Porque a gente não entende, né? Porque quando você vive no mundo natural, você vai ver o que é natural. Coríntios, os santos, né? Os amigos, e etc. Mas quando você está no mundo espiritual, você entende e compreende tudo. Você consegue extrair, entender o que está acontecendo. Quando você vai ler, porque eu não quero entrar aqui na história de Oséias. Quando Deus usa o profeta Oséias para falar sobre isso, porque Israel estava longe de Deus, parou de buscar, parou de bater na porta do Senhor. E Deus, usando o profeta, levando essa palavra profética para eles voltar a adorar o Senhor, voltar a adorar a Deus, porque eles pararam de invocar o nome santo, entendeu? E quando você passa a buscar a Deus de Israel, as coisas acontecem. É tão difícil que nós passamos, é tanta aflição, que como Davi declarou que a dor dele era nos ossos. Por quê? Ele quis falar essa expressão, que a dor era nos ossos, para nós entendermos hoje como é a aflição que ele estava passando por estar no caminho do Senhor. Então ele usa a expressão, dói nos ossos. Paulo, ele usa outra expressão. A expressão que Paulo usa é como a mulher está para dar luz, dor de parto. Davi usa a expressão ossos.
Davi usa a expressão ossos. E Paulo usa a expressão dor de parto. Para nós entendermos tão grande é a aflição que nós passamos no dia a dia. A guerra ela é constante, tá? A guerra que nós passamos hoje, amanhã, provavelmente nós vamos passar a mesma coisa. Por isso que a busca no Senhor nos fortalece a suportar essa tribulação que está à nossa volta. Que tem hora que, se nós não tivermos em Deus, a gente fica começando a questionar. Mas poxa, eu vou para a igreja, eu estou orando, sabe, eu sou fiel na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas por que tanto isso está acontecendo à minha volta? Quando você passa a buscar, ler a palavra, a jejuar, você passa com louvor, você entende. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz, eu sempre cito Daniel, porque ele passou essas aflições sempre. No texto de Daniel capítulo 6, Daniel ele foi para a cova do leão por não aceitar suborno. Quando você lê o texto, aqueles homens queriam subornar a Daniel, porque era 120 governantes, província, tinha prefeito, governador e tinha também o capitão. Todos estavam corrompidos, todo mundo estava lesando a Dário. Aí coube ao rei Dário colocar Daniel como um dos ministros. Aí quando Daniel entrou como ministro, acabou o roubo. O que aconteceu? Quando eles viram que Daniel, tentaram corromper Daniel, aí eles fizeram uma reunião. Quando você lê em Daniel capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que eles fizeram uma governação. Eles chamaram os governadores, chamaram o prefeito, chamaram todo mundo. Falaram assim: é o seguinte, não tem como, com ele barganha não dá, com ele se pagar não dá, não dá. Nós temos que observar a vida dele, nós temos que sondar a vida dele, para nós saber qual é a fraqueza dele, a brecha dele. Olha só, olha o que eles fizeram, porque eles olharam em Daniel, ele não via nenhuma brecha alguma, não via nada de dolo contra Daniel. Então eles começaram a observar a vida de Daniel, porque Daniel não aceitou suborno. Não é isso que nós passamos no nosso dia a dia? Eu e você. O diabo tenta nos subornar, o diabo tenta nos ludibriar. A Bíblia diz se os escolhidos serem enganados. E se nós não estivermos ligados nele, no trono dele, nós se deixamos se levar. Por isso que Oséias falou isso aqui, ó: semeie retidão para si e colha fruto de lealdade. De lealdade. Pois a hora de buscar o Senhor até que Ele venha. Porque eu vou falar uma coisa para você. O negócio como diz os meninos, o negócio é doido. Socorro. O negócio pega, meu filho. O negócio é esquisito. Aleluia. E agora, para as coisas claras, para as coisas abrir, é necessário que eu esteja no Senhor. Por isso que a Bíblia diz: se eu estiver nele e ele estiver em mim, eu vou dar fruto. Olha o que ele falou: se vocês estiverem em mim. Por isso que Oséias estava aqui: fruto de justiça. Faça chover justiça sobre vocês. Entendeu? É essa a busca. Fruto de justiça. É por isso que as carnes, ela dói. Tem dia que a carne, parece que a carne vai sair dentro de você. Parece que a carne, ela quer arrancar a alma dentro de você. Tão grande é a aflição. Tão grande. Tão grande. Você vive, tem pessoas que vivem num estado de nervo ao extremo.
É tão grande o estrangimento. Por que você acha que as pessoas brigam no trânsito? Por que você acha uma fechadinha, um jachinho? Aqui! Aí vai a mão, vai o pé. Para aí! Você vem. O estado de nervo que as pessoas andam. Tão grande é a aflição. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estivesse próximo, cada vez mais que Jesus estiver próximo, o negócio vai estreitar. Vai estreitar. E se eu não estiver buscando nele, eu vou me perder. Pastor, vou. Se eu não estiver nele, buscando nele, eu vou me perder no caminho. Por isso que o profeta Isaías capítulo 55, eu acho que é isso, Isaías 55, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamai por ele enquanto está perto. Olha o que o profeta falou: buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamai por ele enquanto está perto. Clamar, eu já falei, clamar é diferente de oração. Oração é quando você vai comer alguma coisa, você agradece: Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo almoço, pela janta. Mas aclamar é uma luta. Exemplo, igual Jacó brigou com o anjo. Clamar é mais que oração, é a luta constante. Você vai para o joelho, você ora meia hora, uma hora, você vai ver, você está derramado em lá, está 2 horas ali, sabe, na luta constante ali, ó, batalhando. Foi isso que o pregador falou aqui. Clamar. Clame a ele, porque a Bíblia diz que ele está perto. Como é que é? Mateus 7. Batei, e dá-se-vos-á. Quem bate, a porta abre, e pede e recebe. A Bíblia diz que ele está próximo. Amém? A Bíblia diz que ele está próximo. Se você bater, a porta, a Bíblia está falando que a porta vai abrir. Você tem ideia da proximidade de Deus? Apesar que o profeta Isaías, ele fala que lá em Isaías 40, versículo 22, que os pés do Senhor estão sobre o globo terra. Interessante, né? E quando você clama, lá em Hebreus 10, 19, diz que entrai com ousadia no santuário pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a palavra está falando que ele está próximo de mim e de você. Fala para o teu irmão: Deus está bem próximo de você. Bem próximo. Isaías 40, 22, olha: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, e ele estende os seus céus como um ferro, e a arma como uma tenda para nele habitar. Dá para você entender um negócio desse? Aí nós se perde em sentimentos. A busca nele, igual Paulo fala em 1 Tessalonicenses, tem que ser sem cessar. Sem cessar. O problema é que nós, quando estamos com problema, nós buscamos só na hora que convém. Na hora que convém, eu busco. Na hora que está tudo errado, eu busco. E na hora que Deus me dá a vitória, eu desisto de tudo. Esse é o ser humano. Ele busca para aquilo que ele quer. Na hora que Deus dá, ele para com tudo.
Aí ele começa a arrumar legalidade para parar com aquilo que Deus entregou nas mãos dela. Toda vez que você lê a Bíblia diz que Israel estava nesse estádio, porque eles buscavam na hora da necessidade, e quando as coisas melhoravam, aconteciam, ele esquecia do Senhor. Isso é o mal do homem, isso é o mal do século XXI, não. Isso é o mal desde que igreja é igreja, porque a Bíblia diz que a porta do céu está aberta, as janelas. Quando você lê em Mateus 27, versículo 51, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Você está entendendo? É isso que o pregador aqui, Osés, está falando. Olha, buscar o Senhor até que Ele venha. Buscar o Senhor, que Ele está próximo. Buscar Ele quando Ele pode te ouvir. Buscai Ele enquanto Ele pode te ouvir. A Bíblia diz em Isaías 59 que havia uma divisão entre Deus e os homens, que era o pecado de Adão. Só que um homem veio, morreu na cruz de madeira, para que hoje eu e você tivesse liberdade de ter relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus não poderia existir se Ele não morresse na cruz do Calvário. Hoje você tem liberdade de clamar a Ele aonde você estiver, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te responder, e Ele vai mudar a sua circunstância, Ele vai mudar a situação. Mas a carne ela não quer que você acredite. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso e difícil. Paulo falou isso em 2 Timóteo capítulo 3. Paulo falou assim que viria tempos trabalhosos e tempos difíceis. Esse tempo que nós estamos vivendo tem que ser Jesus e mais alguma coisa. Tem que ser Jesus e alguma coisa. Hoje os homens, ele planta bananeira. Os homens fazem piscina de igreja para fazer campanha do mergulho. Os homens fazem de tudo para atrair o povo. Você sabe que eu ouvi de um pregador esses dias? Pessoas, sacerdotes, que faz campanha, atrai pessoas interesseiras. Pessoas que faz campanha, atrai pessoas interesseiras. Campanha de oração ninguém faz. Faz a campanha de oração, vai ver quanto desaparece. As pessoas querem algo que, como carro, casas, vida financeira. Mas a nossa busca do Senhor vale mais do que isso. Não, que você entender que a busca no Senhor é a salvação, é ter prazer de ouvi-lo, é ter prazer de ver, é prazer de entrar no mundo espiritual, é prazer na hora que você estiver orando, Ele vai chamar você pelo teu nome. Sabia? Oh, glória! Você está lá, Ele fala: Roger. Você está lá, Ele fala assim: João. Esse prazer que nós temos, porque a busca nele, você vira um fogo constante. Mamado. Aleluia. Na hora que você está na busca aí no Senhor, você está onde você passa, o negócio pega. Eu lembro de Paulo. Quando você lê em Atos dos Apóstolos capítulo 16, Paulo, ele vai lá para Macedônia, lá para Filipe. A Bíblia diz que Paulo está lá ajudando, porque Paulo ouviu uma visão, alguém orando.
quando você lê o texto de Atos dos Apóstolos 16:9, a Bíblia diz que havia um homem com o joelho, dizia assim: vem, atravessai, vem nos ajudar. A história diz que era Paulo. Paulo viu aquela visão, ele foi, chegou lá, grande foi o avivamento, porque havia uma moça lá que recebia espírito, e essa moça aliviava a vida de todos, e a Bíblia diz que havia homens que através dessa moça ganhava muito dinheiro. E Paulo passando, ela falava: aí vai homem de Deus, aí vai os tocha, aí vai os loucos, aí vai os bíblia. Entendeu? Ela, o demônio que estava nela, os espíritos que estavam nela, enxergava que eles eram homens de Deus. Oh, maravilha! Porque quando você está em Deus, é igual o texto diz em Marcos capítulo 5, que quando Jesus colocou o pé em Gadara, a Bíblia diz que os demônios foi lá e se prostrou diante de Jesus e disse assim: vem cá, oh, não é tempo ainda, não nos perturbe, Cristo Nazareno. Porque quando você está em Deus, e essa busca, você vira fogo consumidor, meu filho. Fogo. Você lembra do texto de Daniel capítulo 3? Que os meninos não se prostrou diante do Deus Bel. O texto diz que lançaram os meninos na fornalha. O que foi que o rei Nabucodonosor viu? O quarto homem. E olhou e disse: olha, esse é diferente. A busca. Quando você busca em Deus, você tem certeza das coisas. Quando você não busca, você vive de dúvida. Não sei, será? Dúvida não provém de Deus, porque quem gera dúvida é a carne. A carne, ela gera dúvida. A carne, ela gera medo. A carne, ela fica assim: eu vou, não vou, como é que é? Não, mas quando você está em Deus, você vai, porque você tem a certeza. Quem falou para você? É batata. A busca de Deus gera isso. No tempo trabalhosos, aleluia. Quanto mais nós estivermos nele, quanto mais nós se envolvermos com ele, a nossa alma vai estar em descanso. Tem um texto de Jeremias capítulo 29, versículo 13. Está escrito: buscai-me-ei e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Você ouviu? Deixa eu falar para você. Buscai-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Coração é aqui em sua mente. Quando a tua mente está em Deus, seta alguma não vai ter poder de penetrar o seu coração. O medo não vai ter poder de penetrar o seu coração. Nada vai ter poder. Nenhum bombardeio, nenhuma palavra, nada. Sabe por quê? Porque o teu coração está em Deus. E isso transmite paz. E isso transmite confiança. Porque a tua busca em Deus gera isso, fortaleza. Aleluia.
Por isso que Davi falou assim: ó Senhor, ainda que eu andasse por vale da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque a confiança de Davi estava no Deus que fez o céu e fez a terra. No Salmos 37, versículo, aleluia, 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele falar, aleluia. Davi falou assim: deleita-se pois no Senhor, que ele vai conceder o desejo do teu coração. A busca gera isso, a busca gera fortaleza. Aleluia. Buscar o Senhor e Ele te responderás. Na beira e a saia, buscar o Senhor e Ele te responderás. Nunca toma uma decisão antes de falar com Deus. Outra hora eu seguia os meus conceitos, outra hora eu seguia aquilo que eu achava, outra hora eu tomava decisões na emoção. Hoje não. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, aleluia, eu vou buscar o Deus que vê o hoje, que vê o ontem, que vê o amanhã. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, Ele é ontem, hoje, eternamente. Para eu tomar as minhas decisões, meu amado, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que falar com Ele. Senhor, essa é a situação, eu estou passando por isso, o meu lar está assim, o meu casamento está assim, os meus relacionamentos assim. Senhor, o que eu faço? Que decisão tomar? Para onde eu vou? Senhor, me esclareça, abre os meus olhos. Aí Deus que você entregou a tua vida, Deus que você aceitou, Ele vai falar para você o que você deve fazer, se você deve ir ou se você deve buscar, aleluia, ou se você deve ir ou se você deve vir. Assim é a busca no Senhor. A partir do momento que eu entrego a vida do Senhor, então não tome decisão por Deus, não. Depois não fale que Deus falou, aleluia. Não põe palavra na boca de Deus. Sabe o que acontece? Eu coloco palavra na boca de Deus. Foi Deus que falou e Deus não falou nada. Esse é o papo. Deus falou, tem certeza? As pessoas hoje perderam o temor do Senhor. Deus falou, tem certeza que Deus falou mesmo? Como que Deus vai falar com o coração perturbado? Perturbado no sentido de confrontos, de lutas. Como? Eu tomo decisão como eu sou sensato. Eu vou refletir, eu vou orar. Como que eu vou tomar decisões? Nervoso, com raiva. Como? Será que essa decisão vai ser sensata? Eu estou perturbado, nervoso. Vai ser uma decisão errada. Porque eu estou magoado? Porque eu ouvi? E porque disseram? Não. Eu tenho que tomar decisão na Bíblia. O que a Bíblia diz? Porque muitas vezes eu tomo as minhas decisões daquilo que eu acho. É correto? Eu tenho que refletir. O que está acontecendo? Não? Olha aqui para mim, socorro. Oxê, estou aprendendo. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que extrair o que está acontecendo. Vamos pôr na mesa. Aí eu vou orando, vou buscando para eu entender. Porque a decisão errada, uma decisão errada, vai levar você a se lascar, vai levar você para a lama, para o chão. Eu sei que eu estou falando aqui. Eu estou passando por isso. Toda decisão errada, toda decisão apressada, entendeu? Porque eu vou no... Como? Eu não estou orando, não estou buscando. Eu não busco em casa, eu não oro, porque o negócio melhorou. Melhorou, então eu vou pondo, a situação com o umbigo, umbigo. Está tudo bem? Não. Quando eu tenho o Senhor, eu vou nele.
está acontecendo, Senhor? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vê aquilo que está em oculto. É isso que você tem que entender. A Bíblia diz, aquilo que está em oculto, Ele faz assim, ó, sobe. Eu vou te provar na Bíblia. Daniel capítulo 2, 22. Olha o que a Bíblia diz. Socorro, me ajuda aí. Daniel capítulo 2, versículo 22. Revela as coisas profundas e ocultas, conhece que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou repetir para você. Oxente, socorro. Olha o que a Bíblia diz. Bíblia é Bíblia. Ó, revela as coisas profundas e ocultas e conhece o que já nas trevas e a luz habita com ele. Quando essa busca, quando eu estou nesse mover de Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou meditando na palavra, eu estou orando, estou jejuando, meu amado, é isso que acontece. Deus te revela o que está no oculto. Jeová faz assim, ó, vem cá, vamos resolver o negócio. Olha o que Deus faz aí. Os caras roubam, Jeová vai dar um jeito. Aí no outro dia, você vê a notícia: 158 bilhões que desviaram. Deus faz isso. Por isso que a tua busca tem que ser em Deus. Porque quando você está em Deus, você vai ter olho de Deus. Amém? A Bíblia diz que o olhar de Deus é como uma chama de fogo. Jeová está aqui, está lá na Palestina, Oxente, está lá no Japão agora, está lá na França, está em Jerusalém. Esse é o Deus que você serve. A Bíblia diz no Salmo 127 que o Deus que você serve, Ele não dorme, Ele não cochila. Aleluia! Ele permanece aceso. Alabandaragai. Esse é o Deus que você sabe. Então não se iluda. Não, socorro, me ajuda. Não, filho. Espere no Senhor. A nossa fortaleza vem de Deus. E tem situação que Deus permite para nos fortalecer, para nós aprendermos com Ele, para nós entendermos e aprender a confiar nele. Porque é muito fácil eu confiar em palavra de homens, em palavra de pessoas. Fácil. Eu quero ver você extrair no joelho: Deus, o que eu faço? Você sabe que era o privilégio de Daniel? Era isso. Lê o texto. Daniel capítulo 6, 10. Quando ele soube na notícia que ele ia se ele fosse orar, porque quando eles buscaram água na vida de Daniel e não acharam, sabe o que eles acharam? Rapaz, é o seguinte, a gente vasculhou, fomos, viu, o cara paga, compra, paga, o cara tem caráter e tal. A única coisa que a gente achava falha nele é que ele ora. Olha a fé de Daniel que orava. Olha a fé de Daniel, ele ora 3 vezes. Ele ora 9 horas, meio-dia, ele ora 3 horas da tarde. Ele abre as portas de Jerusalém, dobra o joelho e lá, ele ora. Sabe o que o diabo fez? O diabo foi no coração do rei Dário e colocou orgulho. Levantou a moral do cara. Falou assim: olha, Dário, durante um mês nós vamos fazer aqui um decreto. Ele chamou, chamamos os governadores, os prefeitos aqui. Nós concordamos uma coisa: você é o cara. Você é um Deus, né? Você é um semideus. Seguinte, se alguém quiser prestar culto, se alguém quiser adorar, tem que adorar o Senhor durante um mês. Aí o cara ficou: a mim? É o Senhor. Aí o rei fez um decreto: quem dobrasse o joelho morreria. É o que acontece hoje. O diabo faz de tudo para você não dobrar o joelho. Você passa o dia inteiro aquela vontade de orar. Aí você vai para a cozinha, vai lá lavar a louça, você vem, limpa a casa, aí entra naquele costume de ver uma novelinha. Agora na Rede Globo está uma benção, né?
queima, é 3 novelas em seguida. Aquilo é uma derrota para o cristão. Começa, vai. Não, 3 nada. É 1, 2. A malhação depois entra das 6, das 7 e das 10. Olha que demônio. Me ajuda aí. Não é verdade? Ocupa. E nós cheios de projeto. Porque vocês aqui estão cheios de projetos, de sonhos. Vocês sonham, meu Deus, olha, esse ano eu vou arrumar minha casa, esse ano eu vou fazer aquela churrasqueira, esse ano eu vou pôr uma piscina na minha casa, esse ano, olha, eu vou fazer o curso, vou melhorar, tá? Programar um pouquinho, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou arrumar aqui, tal, cheio de projetos, de sonhos. Aí é na hora do vamos ver, aí você não busca. Por quê? Porque você está autossuficiente e você está confiando nas suas mãos. Você está confiando na sua capacidade. Você está confiando no teu trabalho. Esse é o problema. Eu estou trabalhando, estou ganhando. Outra hora eu ganhava 1.000, estou ganhando 2.000 agora. Outra hora eu não ganhava nada, estou ganhando 1.000. Opa, né? Entendeu? Então, quando você começa, Deus começa a abençoar, as coisas começam a acontecer, Alex. O que acontece é isso. Eu começo, né? Pô, tá melhorando, então. Mas a tua segurança é em Deus. O teu alicerce é Deus. Eu ouvi de uma pregadora, uma jovem, ela falou assim que ninguém quer ser alicerce. Por que ninguém quer ser alicerce? Porque o alicerce ninguém vê. Agora vem cá. Se a casa não tiver alicerce, o que acontece? Cai e ninguém quer ser. Por quê? Muitas vezes a gente vive caído, sofrendo, porque não tem alicerce, não tem base. Qualquer coisa me abala. Qualquer ventinho eu já quero parar. Qualquer pressão, eu não aguento. Qualquer coisinha eu espano. Qualquer crítica eu estranho. Qualquer afronta eu já quero resolver no. Eu sou Pernambuco. Ó, comigo é no. Comigo não pega. Ó, nunca mais eu fui, hein? Meu Deus, eu tô até com saudade. No Gil, né? É verdade? É isso. Por quê? Se eu suporto. O alicerce, ele quê? O alicerce, ele suporta um prédio. O alicerce, ele suporta toda a estrutura. É isso que você tem que entender. Se você não tiver alicerce, você não vai aguentar nada. Alguém vai orar com você com a cara feia e você já quer resolver. O que foi? Está me achando bonito? Gostou? Igual a Valéria. Um dia eu olhei para a minha cunhadinha Valéria. Ela quer falar para minha Valéria. Estou bonita? Tira foto. A Valéria, você acredita? Estou bonito? Tira foto. A Valéria, rapaz, pensa, é Rodrigues, nervosa. Ai, Jesus. Porque falta alicerce. Quando você tem alicerce, o vento sopra. E você está lá, vai. Porrada vem, você está lá. Está vindo a tempestade, todo mundo corre. E você fica. O negócio está acontecendo. Olha, falou que vai morrer. Você está bom. E você no joelho. Ó, estão falando que não vai acontecer. E você no joelho. Ó, estão falando que é assim. E você permanece na promessa que Ele fez para você. Aquele que está em Deus, nunca será abalado. Mateus capítulo 7, versículo 24. Hoje nós vamos ter 1h da manhã, tá? Aproveitar que você nunca vem. Você está daqui hoje forte. Encheu o bucho. Glória a Deus. Mateus 7, 24. Olha o que a Bíblia diz. Portanto que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí, olha o segredo.
Fala assim, irmão, agora você vai ouvir o segredo. Olha para ele, o segredo de tudo. De tudo que você está buscando. Tudo. Ó, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, soprou os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Nas rochas. O teu alicerce tem que estar em Cristo, não em amizades, não em vizinhos. Vem cá, crente, socorro, meu amigo, socorro. A tua confiança tem que estar em Deus. O homem é falho. Você tem que aprender em Deus, ter coragem de falar com Deus. A busca em Deus, ela gera loucura para o homem. Quantas vezes já fiz isso, ó? Jesus, por favor, senta aqui, Jesus. Jesus está assim, assim, assim. Um dia eu estava numa prova, eu estava lá na favela do Osasco, que hoje não existe mais favela. Cadê aqui o pessoal de São Paulo? Quantas vezes eu comi naquela favela, hein? Aquele cheiro daquele esgoto. Estava tão acostumado com cheirar mais nem esgoto. Aí uma pastora falou assim para mim: como você aguenta comer naquele lugar? Você não sente o aroma? Eu falei: eu nem sinto. Uma fome lascada na prova. Senti cheiro. Senti o cheiro do bife lá, o nome da Negon, na barra. Era traficante, Deus transformou ela, mulher de Deus. Pensa numa mulher braba, respeitada lá no Mocozinho, filho. Como aí, profeta, comia. Aí tem um lugar dos profetas. Deita aí, descansa, homem, que a caminhada é grande. Oxente, ó, eu na prova, Jesus, me socorro, Jesus. Não tem onde morar, não tem onde entrar na minha cabeça. E descia para a favela. A favela, era meu paraíso, oxente. Meu paraíso. Ó, comia, tomava café e pregava a Jesus. Quantos traficantes nós ganhamos? Quantos drogados? Aqueles que não quiseram, morreram tudo. Mas o que quiseram, aqueles que aceitaram, tudo ela está pastor. Tudo pastor. Tudo pastor. A busca gera isso. Tenha coragem. Chama Jesus para conversar. Isso aqui se chama intimidade. Você sabe o que significa Abba Pai? O que sabe o significado aqui de Abba Pai? Paizinho. Meu paizinho. Intimidade. Em vez de você ficar reclamando para os cotovelos, questionando, e bravinho, bravinha, com essa boca aí, essa boca de trapo, língua de aço, essa boquinha nervosa, porque comigo é assim. Fala com Ele. É com Ele que você tem que falar, com o Senhor. Amém? A busca em Deus gera intimidade, confiança. Porque a busca no Senhor vai me trazer tranquilidade, paz de espírito. Eu vou ficar zen. Olha, zen, está amarrado. Eu vou ficar, na paz. E aí, beleza. O negócio está pegando, não tem um dinheiro do aluguel. Vai lá no celeiro, não tem nem um arrozinho. Vai ser, calma aí. Aleluia, oh Jesus. Eu estou sem arroz, eu estou sem feijão, Jesus. Por favor. Aí você ora, de repente bate a porta. Aí na hora que você abre, o corvo trazendo comida. Oxente, eu falo porque eu já vivi isso. Quantas vezes eu vivi isso? Não queria comer, não tinha.
Você quer comer? Rapaz, eu quero. Aleluia. Enchia o bucho. Aleluia. Tomava Coca-Cola. Oh, loucura. Eita, Deus maravilhoso. É esse Deus que você precisa conhecer. É esse relacionamento que você deve ter. Não ficar pressionado pela circunstância, daquilo que você está vendo. Aquilo que você está vendo é natural. Aquilo que Deus promete para você, Ele é eterno, Ele é vivo. O teu Deus é vivo. O teu Deus é vivo. Aleluia. Alabandaragachurigácia. Aleluia. Esse Deus que você entregou a tua vida, Ele é vivo. Não se desespere, vai falar com Ele. Eu estava aqui em cima e falei assim: por que você está assim, aflito, desesperado? Sabe o segredo? Nós sabemos o segredo. Só que padecer tem que ter coragem. Para fazer isso aqui tem que ter coragem. Isso aqui, fazer pintinha. Essa semana eu fazia um tempinho, eu fazia uns 5 anos pela moça que não podia gerar filho. E orando por ela. Orando, o desejo dela era ser mãe. Só que ela teve um problema. Agora esqueci o nome da doença. Que o médico falou para ela que ela jamais poderia ter filho. Ela nunca ia poder ser mãe. E eu na oração, ela teve um bebê em dezembro, acho que foi em janeiro, ela perdeu. E as 2 semanas atrás, ela veio. E vou vir cá, vou orar por você. Coloquei a mão no ventre, mandei o esposo colocar a mão no ventre dela e determinei ali. Ela chorou. Aí atrasou o negócio. E ela não falou para ninguém. Não falou para o esposo porque ela queria ter certeza. Ela foi e fez o exame lá. Tá, ela ficou, abro ou não abro? Abro ou não abro? Aí ela chamou o marido, abriu, deu positivo. Aí o marido, não, ó o incrédulo, não, vamos fazer de farmácia. O trem do sangue é sangue, meu filho. Foi fazer de farmácia, fez lá. Não, só amanhã, falei, não é agora. Ela fez, ó o negocinho, positivo. Olha que alegria para essa casa. Ela não poderia gerar. Oração. Então você está aqui, ó. Você tem um privilégio que o mundo não tem. Você conhece Deus, eu acho que você conhece Deus. Aí você vive se aventurando no seu coração. Você sabe que a Bíblia diz para sobre o seu coração? Jeremias 17, versículo 9. Enganoso, malandro é o coração. O coração é bandido. O coração, ele ama Maria, a Joana, a Pedrita. Estou amando. Ele ama aqui e depois está amando ali. É o coração. Não. Eu tenho que ser racional. Eu tenho que buscar quem em Deus. Buscai Ele quando o Senhor está perto. Porque quando você plantar, quando você começar a semear justiça, você vai colher lealdade. Então essa é a busca. Porque a busca em Deus vai me trazer para o centro da vontade dEle. Aí aquelas manias que eu tenho, que é mudana, é coisa que não é de Deus, essas coisas vai tudo sumindo. Alguém vai falar assim para você: pai, você está diferente. Por quê? Quando você está no centro da vontade de Deus, buscando Deus, a mudança vem. A mudança é radical. Você vai perceber que os seus amigos estão dizendo: mas você está diferente, o que está acontecendo? Virou crente Bíblia? Ficou doido? Ele já começa a falar isso aqui: você é crente já, pai? Eles falam assim, aqui não. Ó, vamos ver, o tu. Eu quero ver na hora. Tu. Queima, Jesus, queima. A busca em Deus, Ele vai gerar em você. Então não se iluda
teu alicerce é o seu relacionamento que você tem com Ele. Provérbio 8,17. Eu amo o que me ama, o que me busca relacionamento comigo achará. Está aqui o segredo. Quer que as coisas melhorem? Quer casar? Quer o quê? Você quer o quê? É só falar com o homem das mãos aqui. E isso aqui que é o negócio. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que Paulo, quando chegou em Atenas, lá tinha Deus que era tudo que era gosto. E havia um lugar de mim que estava escrito: ao Deus desconhecido. Isso aqui, ó. Estava assim, vazio, e estava escrito: ao Deus desconhecido. Atos dos Apóstolos, aí pode ler 17, 23. Aí você sabe, Dani, que Paulo falou: esse Deus que vocês honram é o Deus que eu prego, o Deus que criou o céu e criou a terra. Aleluia! Esse é o Deus que criou o céu e criou a terra. Esse Deus. Glória. Vamos dar glória aqui, nem em coração. Como que eu vou pregar mais? O combustível do pregador é os glória. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, né? Você é milagre vivo. Eu vejo uma mudança radical ainda na sua vida. Muitos que andavam com você morreu. A maioria. E a maioria que sobrou um pouco, está tudo na cadeia. Tremendo. Galabandura e Guedácia. Aleluia. Tem dias que a afronta é grande. A carne velha tem hora que a carne velha ela, aleluia. Deus vai honrar você. Aleluia. Deus mostra uma caminhada, cara, tremendo que Deus vai fazer na tua vida. Através de você, pessoas que outra hora era do seu meio vão se chegar a Jesus. Nasce o mundo da graça, mas a busca no Senhor vai ver uma explosão, uma transformação de dentro para fora muito grande ainda, que tem ainda, sabe, ainda umas coisas ainda que tenta puxar você forte. Rebanda, ságia. E diz o Senhor que hoje Ele sela mandaragá sobre gácia, lavadaragáia, bobidéria. Deus fecha a sua sepultura. Ouve a bandá, candaragavacha. Porque, sabe, os manos não acreditam ainda no negócio. E de vez em quando os caras falam: rapaz, então tudo te observando. Dá-se, mas diz o Senhor assim: você é meu, eu te guardei lá quando você não me conhecia. Deus me mostra tu com um cajado nas mãos. Deus hoje te dando autoridade. Tu vai abrir a boca, Deus vai curar. Eu vejo o câncer sendo curado, pessoas sendo libertadas de demônios através da tua vida. Assim diz o Senhor: olha, a porta hoje está abrindo. Eu vejo muito corvos indo lá na tua porta, abençoando a tua vida. E quem é a vitória dele, levanta a mão e dá uma glória. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. A busca em Deus. Vocês vão ver com os seus olhos. Aqui Deus tem levantado pessoas assim,
Pessoas que outra hora estavam na correria, estava louco, dando tiro e tomando tiro. Deus vai usar vocês tremendamente. Você não tem ideia quantos vão ser resgatados pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A busca no Senhor. A busca. Não pare de buscar. Quando eu paro de buscar, eu perco a visão do céu. Quando eu paro de buscar, eu vivo num mundo de mentira. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de mentira. Fala para o teu irmão, esse mundo que você vive é um mundo de mentira. Pergunta assim, pastor, por que é um mundo de mentira? Pergunta para mim, pastor, por que é um mundo de mentira? Oxe, fala assim, pergunta forte, meu filho. Pastor, por que é um mundo de mentira? Porque tudo vai acabar. É natural. É mentira, é ou não é? O que Deus oferece para nós é a eternidade. Isso aqui é tudo mentira. Sabe aquele mudinho lá? Tucu, tucu. É mentira. Cana real. Não se engane. Teu amigo é Cristo. Sabe que a Bíblia diz em João 15:15? Vós não sois escravo, mas amigo. Tudo quanto meu Pai me revelar, eu vou revelar a vocês. Eu vou dizer, não foi vós que escolhesse a mim, eu escolhi a vós, e que nomeei, que vades dê frutos, e que os vossos frutos permaneçam. Amém? Tá bom, né? 1h30. Quer mais um pouquinho de Bíblia? Estou cheio de vontade de dar um karatê. Ah, aleluia! Hein, Larissa? Socorro, Lari! A busca no Senhor. Então não se iluda. Quer resolver? Joelho. Quer tomar decisão? Joelho. Quer ir para o sul? Para o norte? Nordeste ou minha terra? Para onde você quer ir? Joelho. Você não vai ser enganado, nem enganada. Na hora que vier, você já está na frente. Mas Deus já falou para mim. A busca gera isso. Amém?